Voltamos! Paramos onde? Sujeito inexistente. Foi não? Hein? Vamos continuar onde nós paramos? Bora? Olha aí, meu filho. Olha para a aprovação. Bora! Sujeito inexistente. Que é a mesma coisa que oração sem sujeito. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nada de tranquilo, deixa de besteira. Quando o sujeito for inexistente, o verbo vai ter que ficar no singular. E o verbo é impessoal. Flau, o que é um verbo impessoal? Verbo impessoal, ó. Pessoa menos pessoa. Verbo impessoal é quando não tem o sujeito. Decore. Verbo impessoal é quando o sujeito for inexistente. Olha pro Flau. Ai, parceiro! Verbo impessoal é quando o sujeito for inexistente. Dormindo. Verbo impessoal é quando o sujeito for inexistente. Dirigindo. Verbo impessoal será quando o sujeito for inexistente. Namorando. Verbo impessoal é quando o sujeito for inexistente. Tranquilo? Olha aí pra questão. Bora que bora que bora! Primeiro caso de sujeito inexistente é quando eu tenho o verbo haver e posso trocar, mudar, substituir o meu verbo haver ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer. Quando o verbo haver puder ser substituído, trocado, mudado por haver ou existir, quando haver puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, o sujeito será o quê? Inexistente. O verbo será o quê? Impessoal. O verbo haver será o quê? Transitivo direto. E eu tenho o quê? Objeto direto. Flau, eu nem sei o que é objeto direto. E nem precisa, meu parceiro. Por quê? Vai acertar do mesmo jeito. De novo. Oba! Bora, de novo. Quando eu tenho o verbo haver e puder trocar o verbo haver ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o sujeito será o quê? Inexistente. O verbo haver será impessoal. O verbo haver será transitivo direto e é obrigado a ter objeto direto. Vamos lá? Havia gatos na rua. Existiam gatos na rua. Logo, o sujeito será inexistente. O verbo será impessoal. O verbo haver será verbo transitivo direto. E gatos na rua, objeto direto. Núcleo, gatos. Havia o quê? Gatos na rua. Gatos é o núcleo do objeto direto. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Foi ele, garotinho. Então vamos para a próxima. Olha lá. Vamos apagar isso aqui bem rapidão. Havia pobres e ricos. Troca o verbo haver por existir. Existiam pobres e ricos. Então, o sujeito da frase será inexistente. O verbo tem que ficar no singular. O verbo haver será impessoal. Esse verbo será verbo transitivo direto. Pobres e ricos será objeto direto composto. Flau, por que objeto direto composto? Porque o sujeito é pobres e ricos. Segundo quem? O grande gramático Napoleão Mendes de Almeida. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá.
Havia um aluno na sala de aula. Havia um aluno na sala de aula. Existia um aluno na sala de aula. Troquei o haver por existir. Sujeito inexistente. Verbo pessoal ou impessoal? Impessoal. Havia, verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho que ter o quê? Objeto direto. Havia o que na sala? Um aluno. Um aluno é o objeto direto. Atenção! Oba! Oba! Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Atenção! Oba! Oba! Agora meu filho se liga na parada. Agora tem que prestar atenção. Esta eu vou até escrever aqui no sem título. Bora! Sem título! Bora! Bora! Pronto. Vou botar aqui, né? Quando o verbo haver puder ser trocado por existir, ocorrer, acontecer, o sujeito será o quê? Inexistente. O verbo será o quê? Impessoal. O verbo haver será um verbo transitivo direto e eu tenho objeto direto. Agora, se eu tenho o verbo existir, ocorrer, acontecer, escritos, tem que ter sujeito e o verbo concorda com o núcleo. Dá um exemplo. Havia uma mulher. Existia uma mulher. Nesta frase, o sujeito é inexistente. Nesta frase, o sujeito é simples. Qual é a diferença? Na frase de cima, havia, dá para trocar mentalmente por existir, correto? Correto. Na frase de baixo, não dá para trocar por nada. Já vem o verbo existir escrito, ó, tá vendo? Ó? O verbo existir aqui escrito. Então tem que ter o quê? Sujeito. O sujeito é uma mulher. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tranquilo? Olha pro Flau Flau. Cara, quando você for ler uma frase e lá estiver os verbos ou existir, ou ocorrer, ou acontecer, tem que ter sujeito. Ou existir, ou ocorrer, ou acontecer, tem que ter sujeito. Entendeu? Olhou e viu, não troca por nada. Viu existir, tem que ter sujeito. Viu ocorrer, tem que ter sujeito. Viu acontecer, tem que ter sujeito. Tranquilo? Agora, quando for o verbo haver, você troca na sua mente por existir, ocorrer, acontecer, aí o sujeito é inexistente. Tranquilo? Foi. Bora. Existem gatos na rua. Tá aqui o verbo existir. Então, gatos vai ser o sujeito. E o verbo concorda com ele. Ai, Flau Flau, eu acho que eu nunca vou errar mais uma questão dessa. Será que não, parceiro? Então, bora. Bora, sem título. Apagar isso aqui. Pronto. Existia um homem. Havia uma mulher.
Olha pro flau. Existia um homem e havia uma mulher. Eu quero saber o que é um homem em cima e uma mulher embaixo. Hein? Diga pra mim, o que é um homem em cima e uma mulher embaixo? Pense besteira não, meu filho. Tô falando de gramática, tá certo? Olha pra lousa, olha pra lousa aí. Pense besteira não, hein? Um homem em cima é o sujeito. Uma mulher embaixo é o objeto direto. Quando o verbo existir estiver escrito, tem que ter sujeito. Quando o verbo haver puder ser trocado por existir, ocorrer e acontecer mentalmente, o sujeito será inexistente, verbo impessoal, verbo transitivo direto e tem que ter um objeto direto. Tranquilo? Aí, flau, tá tranquilo. Então, vambora. Fatiou, passou. Vai, meu filho, passa aí. Isso. Já vimos a primeira regra de inexistente. Agora a segunda regra de inexistente. Quando eu tenho os verbos haver, estar, ficar, parecer e fazer, indicando tempo transcorrido ou fenômeno da natureza. Repito. Quando eu tenho o verbo haver, ou estar, ou ficar, ou parecer e fazer, indicando tempo transcorrido ou fenômeno da natureza. O sujeito vai ser o quê? Inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. Vamos lá? Olha para o flau. Com que verbos? Estar, parecer, ficar e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Quando eu fizer assim é tempo e assim fenômeno da natureza. Vai. Acompanha aí em casa para você não esquecer. Quando eu tenho os 4 verbos, estar, parecer, ficar e haver, indicando o quê? Ou, caraca, decorei. De novo. Quando eu tenho os 4 verbos, estar, fazer, parecer e ficar, indicando tempo ou fenômeno da natureza. De novo. Olha pra mim. Quando eu tenho estar, parecer, ficar e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. A última vez que eu não aguento mais. Quando eu tenho estar, parecer, ficar e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Decorei. Vai pra lousa. Faz 2 anos que não vejo o Flauzino. Eita, Flauzino é burrão, ó. Por que o Flauzino é burrão? Ele botou faz, ó, é fazem. Calma. Faz é o verbo fazer. Está indicando tempo, que são 2 anos. Verbo fazer, indicando tempo, o sujeito será inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo tem que ficar no singular. Ah, moleque! De novo para finalizar essa parada aqui. De novo. Haver, estar, ficar, parecer e haver. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. Haver, estar, ficar, parecer e haver. Flau, desses 5 verbos, Flau, eu fiz 4, né? Mas são 5, tá certo? São 5. Desses 5 verbos, qual é o que mais cai? É lógico que é o fazer. Lógico que é o fazer. Tá certo? Olha pra lousa. Cuidado na oração. José Carlos faz hoje 35 anos. Quem é que faz hoje 35 anos? José Carlos. Então, o sujeito de faz é José Carlos. Cuidado com isso, tá certo? Vamos lá. José Carlos e Érica fazem 35 anos. Tá errado, não, tá certo. Quem é que faz em 35 anos? José Carlos e Érica. Tranquilo? O sujeito aqui é composto. Beleza, Flau. Então vamos embora. Curiosidade. Também é possível empregar opcionalmente a palavra que. Faz 3 dias ele partiu. Faz 3 dias que ele partiu. Segundo quem? Cláudio César Henriques. É curiosidade. Lembra disso? Curiosidade. Bora. Terceira regra de inexistente. É quando eu tenho o verbo passar, preposição de, indicando tempo. Passava das 2 horas. Passava é o verbo passar. Das é a preposição de.
2 horas é tempo. Sujeito inexistente, verbo no singular. Agora, Flauzino passou a 20 minutos. Quem foi que passou a 20 minutos? Flauzino. Então, flau vai ser o sujeito. Tranquilo? Quarta regra. Verbo ir mais preposição para ou preposição em, indicando tempo. Vai para 4 anos. Vai, qual é o verbo? Ir. Para é a preposição. 4 anos é tempo. Sujeito inexistente. Verbo no singular. Agora, José foi ao cinema. Foi ao verbo ir. Mas calma. Quem foi ao cinema? José. Então é o sujeito simples. Não vai cair na pegadinha dos caras não, meu irmão. Bora. Última. Última não, meu irmão. Última. Tá doido, é? Verbo bastar ou chegar mais preposição de no imperativo. Sujeito inexistente. Verbo no singular. Bata. Porra. É basta de brigas. Basta de brigas. Sujeito inexistente. Por quê? Basta. Qual é o verbo? Bastar. De brigas é uma ordem. Sujeito inexistente. Os verbos bastar ou chegar podem ser pessoais. Ó. Não basta ser professor. Tá certo? Cuidado. Porque tem sujeito. Ser professor não basta, tá? Sujeito. Outra. Eu tenho fenômeno da natureza e eu tenho sujeito inexistente quando eu tenho o fenômeno da natureza. Agora, para ser fenômeno da natureza, tem que ser um verbo. Ventava muito. Ventava é um fenômeno da natureza. Então, o sujeito vai ser o quê? O sujeito vai ser inexistente. Agora, olha aqui. Choviam mulheres na rua. Olha que massa. Fica aí. Olha pro flau. Choviam mulheres na rua. Sujeito inexistente. Não, mancho, não é não. Primeiro, quando o sujeito for inexistente, o verbo tem que ficar no singular. E chover mulher. Já viu esse fenômeno? Chover mulher do céu? Você nunca viu. E nem eu. Seria maravilhoso. Ó, fecha mulher ali em casa, deitadão em casa, mulher na minha cama. Ei, amor. Tô brincando, paixão. Sabe que eu te amo, não é brincadeira, tá? Seria horrível se caísse mulher. Tô brincando, amor. Vamos lá. Então você nunca viu cair mulher do céu. Então, meu parceiro, se não cai mulher do céu, não é da natureza. É uma figura de linguagem, tá certo? Uma figura, tranquilo? Quem é o sujeito? Mulheres. Choveram pontapés. Pontapés é o sujeito. Naquela festa, choveram cadeiras. Cadeiras é o sujeito, tá certo? Cuidado. Choveram tomates, operador. Tomates é o sujeito. Cuidado com isso, tá certo? Vamos lá. Ei, amor, tô brincando, tá certo? Seria horrível se tivesse mulher. Horrível. Vamos lá. Outra. Verbo ser indicando hora, data, distância ou fenômeno da natureza. Sujeito inexistente. Verbo no singular. Hoje são 15 de novembro. Tranquilo? 15. Hoje são 15 de novembro. Está indicando data. Sujeito inexistente. Verbo no singular. É tarde. Verbo ser indicando tarde. Mas Flauzino, diga. Tem alguma parada aqui que está muito estranho. Você falou que quando o sujeito foi inexistente, o verbo fica no singular? Falei. Mas são está no plural. Olha pro flau, parceiro. Olha pro flau. Tem a exceção. Ah, eu odeio exceção. Fazer o quê? O verbo ser, ele concorda com o número. O verbo ser concorda com o número. Eu digo, é 2 horas ou são 2 horas? São 2 horas. O verbo ser concorda com o número. É 1 hora ou são 1 hora? É 1 hora. O verbo ser concorda com o
número. São 10 quadras, é 10 quadras. São 10 quadras. O verbo ser concorda com o número. Beleza? Fatiou, passou. Bora. Usa-se. Usar-se-á, tá corretíssimo. Usar-se-á, cara, é bonito, ó. Usar-se-á. No singular, a fórmula inicial das narrações. Era uma vez. Ainda que seguida de nome no plural ou de mais de um substantivo. Quem diz isso? Evanildo Bechara. Olha pro Flau. Não entendi nada, parceiro. Olha pro Flau. Quando você tem a expressão era uma vez, o sujeito será inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. Tranquilo? De novo. Era uma vez, o sujeito é inexistente, mesmo que tenha substantivo no plural. Dá exemplo. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Canto péssimo, mas é isso aí. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Pra gente ser feliz, e aí vai. Quem é o sujeito? Era uma vez, inexistente. Decorou. Era uma vez, sujeito inexistente. Era uma vez, sujeito inexistente. Focou? Foi. Era uma vez, dois jovens. Era uma vez, sujeito inexistente. Ah, eu tô aprendendo, então vambora. E meu irmão, agora foi, parceiro. Sujeito de acusativo ou sujeito de infinitivo. Agora é outro tipo de sujeito. Sujeito acusativo é a mesma coisa que sujeito de infinitivo. Quando eu tenho sujeito de acusativo e infinitivo? É quando eu tenho os verbos mandar, deixar, fazer, ver, olhar, sentir, ouvir. Eu coloquei aqui quem colocou isso, Napoleão Mendes de Almeida. Porém, o Napoleão não coloca o verbo olhar. Quem coloca é o José Rebouças de Macambira. Flau, explique-me do seu jeito. Explico sim, parceiro. É só dar o tempo de apagar esse negócio aqui, né? E vambora. Quando eu tenho os verbos mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir, acompanhados de verbo no infinitivo, o sujeito desse verbo aqui no infinitivo, que termina com R, ou será um substantivo, ou será um pronome oblíquo. Fala, meu Deus. Que canetinha doida é essa? Mandei-o sair. Mandei, qual é o verbo? Qual é o verbo? Mandar. Sair é um verbo no infinitivo. Quem é o sujeito do verbo sair? O O, porque é um pronome oblíquo. Mas Flauzino, o sujeito não sou eu não? Calma, maluco, calma, maluco. São dois verbos, mandei e sair. O sujeito de mandei sou eu, que está oculto. O sujeito de sair é o O. É por isso que eu chamo de sujeito de infinitivo. Caraca, moleque! Caraca, moleque, que isso? Solta um pagodinho, só pra relaxar. Praia, pá. Vamos lá que eu esqueci o resto. Eu sou péssimo em música. Dá pra perceber, ainda não? Canto nada, parceiro. Nada. Vamos apagar isso aqui e vambora. Vai, meu filho, apaga aí, cara. Essa canetinha aqui parece que é o come, né? Claro que não é da tua época, né? Da minha época. Era Atari ainda. Atari. Misericórdia, eu sou velho. Atari. Vambora. Vamos partir aqui pra apagar esse bagulho. E vamos que vamos, meu parceiro. Que o negócio, então decore aí. Quando eu tenho os verbos mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir. Quais são os verbos? Mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir. Tranquilo? Mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir. Cara, eu decorei, Flauzinho. Tá bom aqui, tá bom o quê? Mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir. Tá certo? Então,
Olha pro flau, meu parceiro. Olha pro flau, que o flau tá legal. Olha pro flau. Mandar, deixar, fazer. Ver, sentir, ouvir. Mandar, deixar, fazer. Ver, sentir, ouvir. Mandar, deixar, fazer. Ver, sentir, ouvir. Acompanhado de um verbo no infinitivo. O sujeito vai ser quem? 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 Um pronome oblíquo ou um substantivo. Flau, dê outro exemplo? Dou, parceiro. Ouvi-o gritar. Ouvir é o verbo ouvir. Gritar é um verbo no infinitivo. Quem é o verbo de gritar? E quem é o verbo? Quem é o sujeito de gritar? O O. Quem é o sujeito de ouvir? Eu. Seria a mesma coisa. Eu ouvi que ele gritasse. Caramba, parceiro. Tô aprendendo. E para acabar? Ouvi o galo cantar. Quem é o sujeito de cantar? O galo, que é o substantivo. Quem é o sujeito de ouvir? Eu. Tranquilo? Tranquilo? Aí flau, tá tranquilo. Então olha pra mim. Mandar, deixar, fazer. Ver, sentir, ouvir. Mandar, deixar, fazer. Ver, sentir, ouvir. Mais um verbo no infinitivo. O sujeito será um substantivo, um pronome oblíquo. Napoleão Mendes de Almeida. O verbo olhar, quem é que fala? O verbo olhar, quem é que fala? Napoleão Mendes de Almeida. Focou, meu parceiro. E vamos, que o negócio é sério. Bora. Deixei-o entrar. Deixei é o verbo deixar. Entrar é um verbo no infinitivo. Quem é o sujeito de entrar? É o O. Quem é o sujeito de deixei? É eu. Tá certo? De novo. Mandei-o calar. Quem é o sujeito de calar? O O. Quem é o sujeito de mandei? Eu. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Beleza? Beleza. Acusativo com infinitivo é a construção em que o sujeito definitivo vai para o acusativo, porque eles têm falsa impressão de ser o nome, o objeto direto do verbo. Falsa, porque o infinitivo é o verdadeiro objeto, ao passo que o sujeito do verbo no infinitivo. Isso que interessa, não interessa nada pra gente. Tá certo? Neste caso, o menino é o sujeito de cair. E cair é o objeto direto do vi. Interessa pra gente? Provavelmente não. Mas, tá certo? Quem é o sujeito de cair? O menino. E o cair é o objeto direto do vi. É só para título de curiosidade. Tá certo? Vírgula. Não separo o sujeito do verbo do predicado por uma vírgula. Não separo o sujeito do verbo do predicado por uma vírgula. José Carlos, sujeito. Foi ao cinema, predicado. Foi é o verbo. Logo, essa vírgula está errada. Olha para o flau. Não separou o sujeito do verbo do predicado por uma vírgula. Tranquilo? Tranquilo? Olha para lá. Se entre os dois termos, sujeito e verbo, aparecem outros elementos locados de sua posição normal, a vírgula deverá indicar a inversão. Também não interessa porque eu vou ver vírgula com vocês, tá certo? Vai não, flau. É claro que eu vou. O que interessa? Não separo o sujeito do verbo do predicado por uma vírgula. Tranquilo? Parceirão? Próxima aula. Transitividade. Valeu? Fui! Cortou! Tchau!